Boa noite. Essa é minha casa, né? Amo vocês, amo a pastora. E que felicidade, eu vi os pastores lá na porta. E assim mesmo, servo de Deus. Não tem posição quando está na casa dele. Eu achei isso muito lindo. Vamos abrir a Bíblia no tema dessa campanha maravilhosa, que é Joel, capítulo 2, versículo 25 ao 27. Aleluia. Aleluia, Jesus. É um tema muito lindo. Onde Deus também sacode a gente. Porque a igreja está andando com a boca aberta, né, gente? Dormindo. Enquanto precisamos trabalhar. Amém? Joel 2:25 diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente e vos fartarei, e louvareis o meu nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Amém? Pode se sentar dando palmas para Jesus. Aleluia. Esse livro é lindo, é um livro curto, né? Profeta menor, quer dizer que o livro é curto. Mas Deus levantou Joel por um propósito, assim como levantou eu e você. Aleluia. Aí a gente dá aquela desculpa: não, mas eu não sei fazer nada, nem sou profeta. Todo mundo é profeta. Todo mundo é sacerdote. Porque todo mundo intercede. Todo mundo profetiza ou coisas boas ou coisas mal. Então não tem desculpa no reino de Deus. E a seara é grande. E Ele está convocando a gente para trabalhar, né? Mas não trabalhar de qualquer jeito. É do jeito dele. Aqui Deus levantou o profeta Joel. A gente não sabe quase nada de Joel. Só que seu pai chamava Petuel. E Deus não precisa saber nada de mim e de você. Porque Ele é o Criador. Ele já sabe tudo. É Ele que anda no coração. Ninguém mais, nem o diabo. Olha o poder de Deus. E a gente, ao aceitar Jesus, a gente se torna filhos, não mais criatura. Mas existe muitas criaturas por aí ainda, que precisa ser pescado nesse mar, nesse mundo, para se render a Jesus Cristo. Joel foi levantado numa época difícil. E por que Deus levanta profetas? É quando reis não querem mais escutar, quando os sacerdotes não fazem mais o seu serviço, quando os ministros não estão nem aí. Então Deus levanta um profeta para vir e nos alertar. E aqui levantou Joel para isso. Israel, Jerusalém, Judá, estava numa calamidade só. A fome era grande. Podia ser por dois fatores: ou por causa de uma grande seca, ou por causa da vinda de gafanhotos. E Joel estava pregando, estava chamando, clamando a Deus nesse tempo, num tempo onde faltava tudo. E Deus falava: alerta esse povo, nada é por acaso. Tem gente dentro da igreja que acha que o acaso existe. Você que está no reino de Deus, o acaso não existe. Aleluia, Deus.
que a grande seca era imensa. Fora isso, tinha ainda as pragas dos gafanhotos. E a gente sabe que Israel naquele tempo vivia da agricultura. O ganha-pão deles não era turismo, era agricultura, era as lavouras. E Deus colocava Joel para divertir esse povo, porque uma grande praga ia vir. Joel, como profeta, via as coisas, ao mesmo tempo, 2 ou 3 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Aqui Deus estava falando que uma grande multidão de gafanhotos, um grande bando ia vir. E também Joel estava vendo a vinda do nosso Jesus Cristo. Porque quando Jesus vir, não vai mais nascer numa manjedoura, não. Ele vai vir cavalos e cavalos na Bíblia, fala de guerra. Ele vai vir julgar o vivo e o morto, aquele grande dia do Senhor. O livro de Joel fala muito do grande dia do Senhor, o dia do julgamento. E a gente está como? Muitos estão brincando. Muitos acham que pode enganar Deus, usando máscara na igreja, usando máscara aí no mundo, tirando as ofertas do altar. O que você consagra é de Deus, não é mais você. Consagrar é separar, ungir é de Deus. A gente tem a mania de pegar o óleo e ungir tudo. Quando você unge o seu carro, o carro é de Deus. Você já separou ele para Deus. Te pertence a Deus. Joel foi levantado para alertar esse povo, porque ele estava dormindo. E o que Deus mais quer é que nós, homens, temos que ser salvos. A salvação é importante. Tem gente que só se importa com trabalho. Tem gente que só importa com riquezas. Teve uma mulher lá na igreja que falou: fala com minha irmã. Eu falei: tá bom. Ora por ela. Eu falei: tal dia eu oro, porque eu não vou vir uns 3 dias. Aí a irmã dela veio e eu não fui. Eu falei: Senhor, meu Deus, mandei a mulher ir lá, né, na consagração, e não fui. A outra vez não deu certo, e a outra também não, e a quinta vez também não deu. Eu falei: o que está acontecendo, Senhor? Só que quando eu peguei os dois, o casal que queria que eu falasse com uma irmã de um deles, Deus falou: agora você vai falar com eles. A irmã dele só quer trabalhar, só quer ganhar dinheiro, não tem tempo para o marido, não tem tempo para a casa. Ela foi empregada, então a casa fica tudo arrumada. O que eu vou falar para ela? O que ela quer do meu reino? O que ela quer que eu falo para ela? O que eu vou falar, ela não vai gostar. Aí eu falei. Aí a mulher, era a irmã da mulher, e ela falou: é assim mesmo. Ela só tem tempo de trabalhar e ser promovida. Eu falei: então, ela só quer o mundo, às vezes, não quer Deus. Não é pecado você se esforçar. Pecado é deixar o reino de Deus para depois, de lado. Aqui o povo estava assim. O povo já não escutava mais. O sacerdote não fazia mais o trabalho direito. Deus levantou Joel e falava para ele: olha, avisa, grita, clama, fala para os jovens, fala para os velhos, fala para os bêbados, que não vai ter vinho para ele encher a cara, porque tudo vai faltar. E quando falta isso, a gente começa a prestar atenção, porque quando está sobrando, a gente nem é aí. E Deus falou: vai vir os gafanhotos e vai acabar com todo Israel.
E Joel proclamava, gritava, alertava, chamava a atenção do sacerdote, chamava a atenção dos ministros. Por que vocês não fazem oração? Por que vocês não pregam jejum? Por que vocês não fazem um culto a Deus? E quando faz, não é para rasgar as vestes. Deus não está preocupado com veste, Ele quer seu coração. Rasga o seu coração, arrepende. Tem gente que entra na igreja e não muda nada. Não pode o velho homem estar dentro de você ainda. A gente já afogando nas águas do batismo, ele quer vir à tona, não é? Imagina o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo, se não te confrontar a sua carne, você está no caminho errado. Porque a carne grita, quer, mas o Espírito quer outra coisa. É difícil quando Deus fala com você e seu coração está almejando uma coisa, ou aquele serviço que você tanto estudou, e quando chega uma vaga, Deus fala, você não vai. Já pensou? Ou quando você vai casar com aquele homem, ou aquela mulher maravilhosa, e Deus fala, você não vai casar. Aí a carne grita, você não tem mais paz, porque você escuta a carne. Aí você casa e come o pão que o diabo amassou. Ou aquele emprego te consome tanto, traz tanto aborrecimento, que aí você vê a escolha errada, que você cedeu à carne. Mas quando você deixa o Espírito te guiar, é outra coisa. Eu ia numa festa maravilhosa, só que aí eu preguei de manhã, preguei à tarde. Aí chegou na hora da festa, falei, ai, estou com força. Eu falei, ai, eu queria tanto comer, Deus. Essa festa ia ser boa, mas eu vou na tua casa orar um pouquinho e vou para casa. Quando eu fui orar, perto de casa, Deus me tomou. Saiu tanto pouco, e eu pensei, festa nenhuma tem o valor de receber a presença de Deus, de ser usado por Deus. Aqui Joel anunciava que nada era por acaso, que os gafanhotos iam vir e que ia acabar com a lavoura. E ele estava falando assim, e, olha, cuidado, porque o gafanhoto vai vir, e o que o cortador deixou, o migrador vai comer, e o que o migrador deixou, o devorador vai comer. E se o devorador deixou alguma coisa, o destruidor vai comer tudo. Não vai sobrar nada. Existem 80 espécies de gafanhoto. E aqui Joel estava descrevendo as fases do gafanhoto. Porque quando ele é pequenininho, ele é um cortador, ele é um lagarto. Esse cortador, esse gafanhoto, ele só lambe, ele só corta a folha, ele faz pequenos estragos. E o que Joel estava falando é que a nossa fé é assim, se a gente deixar. Tem algum problema pequeno, a gente não resolve, vai deixando, vai empurrando uma barriga, ele vai cortando você, vai lambendo. Aquela pequena coisa está ali, mas já está instalado. Você deixa crescer. Tem umas colegas minhas que falam, eu estou cansada. Eu falei, menina, para de falar que está cansado, está de renovo. Toda vez que você está lá cansada, para renovo, pede para Deus, não alimenta isso. Mas é costume, é um cortador. Só que esse cortador, essa lagarta, começa a crescer. E aí vira outra fase, um migrador.
O migrador é aquele adolescente rebelde, que está em fase de crescimento, que já faz alguns danos maiores, mas ele viaja em bandos. E um bando de gafanhoto pode atingir até 10 milhões de insetos. E quando eles vêm, escurece até o céu. Joel fala que à noite, que o dia vai escurecer. Como a vinda de Jesus também vai escurecer tudo. Então esses migradores já são maiores. Só que eles não se reproduzem, né? Mas ele vai acabando com a lavoura, vai acabando com a plantação. E o pior, ele já não fica mais num lugar só. Quando acaba, ele vai para outra plantação. Quando acaba a outra, ele vai para outra. E o bando assim vai agindo. Porque ele já não é uma lagartinha, ele já cresceu. E agora de migrador, ele virou uma coisa horrorosa. Um devorador. O evangelho da prosperidade gosta muito de usar esses gafanhotos. Mas na realidade o que Joel estava falando, claro que tinha fome em Israel. Claro que o povo estava vendo tudo acabar. Mas na realidade o que Joel estava falando é da nossa fé, da nossa base, dos nossos alicerces, que a gente deixa alguém plantar um cortador e a gente deixa para lá. É pequenininho, não está fazendo estrago, mas ele já está lá. Aí vira um migrador e chama mais pessoas, chama mais um bando, e ali começa a devorar. Ali o bando, quando acaba com a plantação, vai em outra, porque ele tem facilidade de mover. E agora, de migrador, ele cresce mais e vira um devorador, que é a locusta. É uma fase adulta, já não é pequeno. Está vendo? Aquele probleminha começa a crescer. Tem hora que a gente fala, não, a gente está no controle. Não está. Agora o devorador já está na fase de reprodução. Já tem asas. Imagina um bicho com asa. Imagina as cobras com asa. Já faz estrago demais. E o nome devorador é porque ele vai destruindo tudo, até a raiz. Ele não deixa nada, vai comendo tudo, até a raiz. Nessa noite, onde está a sua raiz? Aleluia, Deus! Será com tantos problemas que está passando, você fala, eu não tenho mais raiz. Eu não acredito mais em Deus. Nada muda. Mas eu venho aqui te dizer que é um tempo determinado para tudo. E quem persevera vê a restituição de Deus. O devorador não é a fase final do gafanhoto. Aí ainda tem uma pior, que é o destruidor. E o destruidor é aqueles filhotes que foram deixados na planta. É aqueles que chama pulgão. E ali, aqueles filhotes deixam um rastro de ferrugem. Vocês já viram em algumas plantas? Né? Aquela coisinha enferrujada, nada mais, nada menos, é o pulgão. E ali, ele está reproduzindo, ele é os filhotinhos, eles é as larvas. Aí vai nascer outro bando, milhares e milhares de gafanhotos de novo. E ali, ele não só come a raiz, que você pensa que tudo acabou. Ele come também a seiva. E ali mata a planta por completo. Esse é o papel do destruidor. Esses eram gafanhotos que o próprio Deus mandou. E eles iam vir de bando. Não é o diabo, não são demônios. É o próprio Deus que mandou. E que mandou
mandou como um exército, invadindo casas, invadindo muros, entrando em toda a cidade. E as fileiras deles são organizadas, porque gafanhotos, os bandos deles são organizados, como o exército também de Jesus Cristo, que vem com todos os anjos em cima do cavalo. Ali não vai ter desorganização. Essas 4 fases acabam com qualquer alicerce, acaba com qualquer estrutura. E o que Joel estava alertando aqui, cuidado. Você deixa as coisas acontecer e não presta atenção. Cuidado quando um sacerdote não faz seu papel. Cuidado quando o ministro não faz suas orações. Está deixando os gafanhotos romperem, até vir na raiz, até acabar com a seiva e acabar tudo. Porque o dia do Senhor vai vir. E a gente está preparado? Tomara que o povo de Deus não está como aquelas 5 virgens que não fizeram o papel direito, não trouxeram o azeite suficiente, e quando acabou, queriam pedir para as prudentes. Só que as prudentes falaram: não, eu estou preparada, vão lá buscar. E ela sabia onde eu ia buscar, só que não deu mais tempo. O que Jesus está falando aqui, que não tem hora, não tem dia, mas Ele vai vir. E a gente está avisado, só que a gente precisa estar preparado. Aqui Deus estava falando para o seu povo que a fome não era o acaso, mas que se eles se arrependessem, se eles voltassem de todo o coração, ia ter restituição. Porque essa campanha aqui é de restituição. Às vezes você entrou falando: é mais uma campanha, é mais um dia, nada acontece. Mas Deus está falando: não deixa a sua fé desmoronar. Tudo pode acontecer. Foi falado no de repente de Deus, e o de repente de Deus acontece, mas não é na minha hora nem na sua. No Salmo 37 fala: deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Eu amo esse verso. Só que primeiro a gente esquece que tem deleita. Faz o que o Senhor quer. E aí Deus vai conceder os desejos do seu coração. Agora não é qualquer desejo, gente. Porque uma pessoa que está deleitando no Senhor, ela não quer mais coisas em vão. O mundo não é tão atrativo como antes, porque teve uma conversão. Você mudou. Uma mulher chegou lá chorando na igreja e pediu oração. Aí eu orei, Deus revelou algumas coisas. Aí ela pegou na minha mão e falou assim: sabe por que eu estou chorando? Porque eu preciso de dinheiro. Eu estou numa situação caótica. Tá, gente, eu não sei o que ela estava passando. Podia ser até despejada, podia perder o emprego, podia estar devendo muito. Mas aí Deus falou: ela está pedindo é tão pouco. E eu arregalei os olhos, eu falei: é isso, irmã? Aí ela falou: você não sabe o que eu estou passando. Quem tem o Senhor nos provê no dia de amanhã. Porque Ele tudo proverá. Quem tem o Senhor não tem aquele desespero de alcançar coisas maiores, porque o material fica em segundo plano. Claro que a gente quer casa, carro, claro que a gente quer coisas maravilosas, mas Deus tudo fará. Deus tudo fará. Eu operei uma operação simples, em 10 minutos. Aí eu estava com os pontos dentro da boca, de um lado e do outro. E eu estava passando, ainda estou um pouco, um período bem difícil. Aí eu falei:
Senhor, mas olha, estou aguentando não, hein? Eu quero sorrir, eu quero ter os frutos do Espírito Santo. Alegria, o Senhor é alegre, eu tenho que ser alegre. Mais de semelhança. Gente, aí no outro dia, minha colega, vamos no churrasco. Eu falei, opa! Eu estava operada. Mas aí, já tinha passado uma semana, 2. Eu não estava sentindo nada de dor. Aí nesse churrasco, começamos a relembrar da infância, da adolescência, e a gente começou a rir. E a gente começou a rir que não parava mais. E ali eu lembrei que eu estava pedindo para o Senhor alegria. E Ele me trouxe alegria naquele dia. E quando eu relembrava as piadas, as lembranças, eu ficava rindo a semana inteira. E eu falei, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho que ser assim, alegre. E ali a alegria veio. E eu percebi, o que você pede para o Senhor, Ele te dá. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada faltará. O negócio é que a gente não pede. E quando pede, a gente pede mal. Fica preocupado com coisas em vão. Aqui Joel estava preocupado por causa da fome, estava faltando até as ofertas na casa do Senhor, estava faltando recurso na casa do Senhor, porque Israel dependia da agricultura, não tinha mais oferta de cereais, não tinha animais para fazer sacrifícios, não tinha mais o vinho que era usado, o azeite, estava faltando tudo. E Joel estava preocupado sim com a casa do Senhor. Então ele clamava ao povo: se arrepende, não rasga suas vestes, rasga seu coração. Aleluia, Deus. Faça jejum, faça oração, mas não faz de qualquer jeito. Assim o Senhor vai restituir. E o próprio Deus falou: olha, se vocês se arrependerem, eu vou mandar chuva seródia e temporã para molhar a terra, para encharcar a terra. E essas chuvas de bênção que Deus está mandando hoje para mim e para você, eu não sei o que você está passando. Se essa passagem dos gafanhotos te atingiu, se a tua terra está seca, em alguma área da vida está seca, mas hoje Deus está falando: eu posso restituir. Aleluia. Mas faça que suas vontades se alinhem com as minhas. Eu posso mandar o vento e mandar os gafanhotos tudo embora, porque quando o gafanhoto morre, deixa o mau cheiro, deixa aquela sujeira na terra. Imagina um bando, quase 10 milhões. É gafanhoto demais. Mas Deus ainda fala, dá detalhes: eu vou mandar o vento e vou espalhar esses gafanhotos. Às vezes a gente deixa o gafanhoto crescer, vira um dinossauro e a gente ainda não percebe. Acho que acontece mesmo, mas não. Deus pode tirar seu filho dos vícios. Deus pode restituir sua família, seu marido, sua mulher, seu sobrinho. Deus pode restituir aquele trabalho que você fazia tão bem, mas por causa de uma calúnia foi mandado embora. Deus pode restituir a sua honra nessa noite aqui. Mas Deus pede só uma coisa: não rasgue as vestes. Qualquer um pode rasgar as vestes num ato de desespero. Rasga seu coração. Doa seu coração para esse Deus. Quantas vezes no livro de Joel Deus fala: eu sou o vosso Deus? Porque o povo esquece, vai em busca de outras coisas. Israel deu as costas para um Deus nosso. E aí veio a calamidade. Mas aí Deus falou: olha, se vocês voltarem para o caminho, se vocês me adorarem, eu vou trazer bênçãos para vocês. Eu vou mandar chuva. Eu vou mandar de novo trigo. Eu vou trazer os cereais.
eu vou trazer aquele vinho novo, que alegrará o coração de cada um. Eu sou um Deus que tudo pode, mas tem que se arrepender. Porque a Bíblia está cheia de promessa. O povo, os hebreus, saíram do Egito. E a promessa era o quê? Tem uma terra prometida que vocês vão conquistar. A promessa era para todos, gente. Mas só quem entrou foi 2 pessoas que obedeceu, que ficou na posição e entrou. Aleluia. Glória a Deus. E Josué ainda liderou. Não se preocupa. Não se preocupa. Teve um pastor que Deus me usou para falar para ele: olha, você vai assumir essa igreja. Aí um tempo depois, era uma filial de outra igreja. Aí um tempo depois, quando eu fui lá, eu vi que tinha um pastor na frente. Aí Deus falou: você vai lá falar com ele. Eu falei: o que aconteceu? Você não é... Que é difícil, gente. O pastor presidente, aí não, eu fiquei assim, vacilei, eu acho que eu não estava preparado. Eu falei: mas Deus falou que era para você assumir. Agora Caleb está no lugar. E na Bíblia não, é Josué. Não pode Caleb. Aí ele falou: então. Aí bateu, sabe, aquela coisa, ele começou a chorar. Aí eu falei: não, Deus está falando que vai consertar. Assim como ele consertou a casa de Abraão, quando Agar entrou, ele vai consertar. Aí 2 semanas atrás, eu encontrei com ele. E eu falei: e aí? Ele falou: eu assumi o posto. O outro ficou doente e voltou a liderança para mim. Aí eu falei: então, escuta bem o que Deus diz. Não é porque você não confia no profeta, mas você pode bater o joelho e falar com Deus. O que é seu, e Deus vai cobrar. Assim como Ele vai cobrar de cada um de nós. A gente tem que ficar na posição, porque nós somos o exército de Deus, e cada um tem uma posição. Eu acho lindo que tem diversos tipos de pregador. Um que fala de amor, um que fala só de exortação, um que fala de advertência. Deus tem para cada um. Uns que falam gíria, porque tem que alcançar aqueles do mundo. E quando a gente vê, a gente fica até... mas tem um propósito, Deus cumpre. Então Deus está falando aqui nessa noite: há tempo de restituição. Há tempo daquele dinheiro que sumiu voltar para a sua mão. Há tempo do desempregado ter uma profissão. Há tempo para tudo. Porque Deus está falando das bênçãos aqui em Joel. Porque o trigo vai voltar. O vinho que traz alegria também vai voltar. E ainda mais, porque Deus não dá aquilo só do que necessitamos ou pedimos. Ele dá muito mais além. Glória a Deus. Ele fala em Joel que naquele dia ia derramar seu espírito em todos, em filhos e filhas, em servos, em todo mundo. E o que é lindo é que aconteceu lá em Atos, quando Pedro e 500 pessoas estavam orando. E estavam orando. Muitos foram embora e só ficaram 120. E quem ficou recebeu o Espírito Santo de Deus. Ali falaram línguas estranhas. Ali foi tomado com o fogo de Deus. E quem estava lá fora não acreditava, porque sabiam que ali eram judeus, mas como falavam em outras línguas.
língua, ficavam maravilhados, até falaram, uns estão bêbados, mas não estavam bêbados, estavam cheios do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, há uma força dentro de você, linda, maravilhosa. Você não mais comanda. Outro dia eu estava orando com um grupo, e ali Deus fez presente, e ali me tomou, e eu comecei a falar umas revelações, e eu sentia que meu corpo estava cansado, e eu queria sentar, porque o corpo, esse corpo aqui, estava cansado, mas o Espírito Santo não deixava, e eu ameacei sentar 3 vezes, e o Espírito falava, pode aguentar, ainda eu estou falando com o meu povo. Eram 4 pessoas, e ali a gente viu o agir de Deus. Ali coisas íntimas, Deus falou, e só a pessoa sabia. Ali a gente saiu renovada. Quando a gente sentou na mesa para comer, a gente não tinha força, porque a presença de Deus foi impactante, gente. É isso que Deus quer para todo mundo. E a gente corre atrás de coisas banais. Eu sei que um carro no dia de hoje é necessário. Acho que é necessário mesmo. É a presença de Deus fluindo dentro de você. É a presença de Deus. Porque quando você chega derrotado e Deus fala com você, você sai pulando de alegria. É ou não é? A minha colega chegou chorando. Aí o meu pastor, vai lá falar, vai fazer uma oração. Eu falei, Deus. Aí eu deixei, fui orando. Aí não aconteceu nada, gente. Aí Deus falou, pega na mão dela. Eu peguei, eu pensava que a mulher ia saltar, pular. Não aconteceu nada. Foi embora. Aí no outro dia ela falou, quando você pegou minha mão? Eu falei, porque, sabe, o profeta também fica perdido. Mas sabe que Deus fez alguma coisa. Quando você pegou na minha mão, eu vi o céu abrindo. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Deus explica depois. Só faça o que Deus mandar. E você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver o agir de Deus. O que a gente precisa nessa noite é pedir, ser sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu bati o carro e ali estava me crucificando. Aí Deus falou, não vai acontecer nada. Eu falei, opa. E ali não aconteceu nada mesmo. Gente, é uma coisa linda quando você escuta o Espírito Santo. O seu desespero acaba, porque a voz de Deus te acalma. Então fica com essa palavra. O livro de Joel não é um livro que fala de riquezas, mas sim fala de riquezas espirituais, para não deixar esse tipo de gafanhoto acabar com sua estrutura, acabar com sua base, com seu alicerce, que é Jesus. Não deixe uma pequena largata cortar, para depois virar um migrador e ir para todos os lugares e acabar destruindo a lavoura inteira, devorando. Aqui tem um Senhor que cuida de mim e de você, que não quer que a gente seja somente servo, mas sim filhos. E como Ele prometeu, se você agir assim, se arrepender, se entregar totalmente para Ele, nunca mais será envergonhado. Porque onde você passar, até aqueles que não acreditam, vai ver a luz de Deus sobre você. Vai ver a autoridade que Deus te deu. E assim você vai ser um canal de bênção por onde passar. Glória a Deus, glória a Deus. Mas o que o mundo e a maioria das pessoas dentro da igreja, porque Joel está falando para ajudar,
para Jerusalém é deixar o inimigo trabalhar. E quando vem a seca, quando vem o exército de gafanhoto, aí só falam, é o demônio, é Satanás. Não, é nossas próprias atitudes, nossas próprias vontades, que abriu uma brecha e deixou passar. Que a gente tem que ser Neemias, reconstruir o mundo, colocar os portões no lugar certo, para nenhum demônio passar e fazer bagunça na sua casa. Tem restituição, e além de restituição espiritual e material, tem o Espírito Santo que vai dar visões, que vai dar sonhos, que vai dar o renovo a você. Lembra de José? Quiseram matar ele, quiseram roubar os sonhos, acabar com tudo. Só que Deus ergueu daquela cisterna, plantou novamente José lá no Egito e mostrou para todo mundo que os sonhos de Deus que Ele te dá, ninguém vai roubar. Que aquela coisa que roubaram, o faraó pode te dar um melhor, porque o inimigo pode trabalhar a seu favor. Por isso que ele tem riqueza, por isso que eles têm cargo alto, é para favorecer você, para não deixar, mas não deixe o Egito entrar em você. Mostra para esse Egito que é um Deus em Israel que tudo pode. Amém? Agradeço a minha rica e grande oportunidade. E que nessa semana, nesse ano, tenha a restituição total de Deus. Amém? Uma salva de palmas, Senhor Jesus.